Sentei no chão. Ai, olá, abduzidos, sejam bem-vindos a mais um vlog deste canal. Meu cabelo, gente, ele tá enorme, enorme, enorme. Vamos começar a este vlog antes que eu termino, gente, esse livro aqui, ó. Porque eu tô devorando ele, eu acho que eu termino ele entre hoje e amanhã. Porque eu não quero fazer mais nada da minha vida, eu só quero ler esse livro. E, nossa, gente, eu estou amando, 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 amando essa leitura. Gente, vocês que são fãs, como que é o nome delas? Vocês que são fãs de Liane Moriarty e também Celeste Ng, vocês vão amar esse livro aqui. Gente, sério. No começo, quando eu tava lendo, parece que eu tava escutando uma fofoca, sabe? E alguém tava me contando uma fofoca e eu, ai, tá, e aí, conta mais, quero saber. Aí, de repente, você leva um tapa na cara, pô! Aí você fica, nossa, eu não tava esperando por isso. Aí você fica interessado na história e, pô, de repente, outro tapa na cara, sabe? E aí, aqui que acontece? A gente tem aquele estilo de narrativa que tem o narrador que é onisciente, narrador onipresente, sabe? Que sabe de tudo, só que ele vai dosando, assim, as informações pra você. Como se ela pegasse, assim, uma história, rasgasse, assim, 1 milhão de pedacinhos e fosse pegando, assim, aleatoriamente. Falava, ah, essa história aqui aconteceu isso. Ah, e aí, na frente aconteceu isso daqui, mas enquanto isso também aconteceu isso lá. Então, gente, eu amo esse vai e vem, sabe? Nessas histórias, quando ela vai revelando as coisas aos pouquinhos pra gente, assim, eu fico que nem doida sendo jogada pra cá, pra lá, sabendo das coisas. Eu amo. E é um tipo de escrita, assim, que é muito ágil, gente. Eu tô devorando o livro. Mas tá, vamos voltar. O que acontece aqui? A gente tem duas irmãs gêmeas, né? As irmãs Vignis. Não sei se é Vignis, não sei se é Vines, né? E elas são gêmeas e elas moram numa comunidade para pessoas de cor. Ah, algo que eu gostei muito aqui, que eu achei muito importante para a história e também avisar para os leitores, gente, é que eles colocaram aqui uma nota da editora falando assim, ó, a metade perdida, Betty Bennett optou por usar termos que hoje consideramos ultrapassados, incompatíveis com o entendimento contemporâneo da identidade racial, porém em consonância com a linguagem das décadas retratadas na obra, dos anos 50 ao 90, né? Nessa edição que o leitor tem em mãos, procuramos utilizar expressões em português que tivessem o mesmo peso histórico pretendido pela autora na versão original em inglês. Eu achei isso muito importante, sabe? Já avisar de antemão isso daqui e eles terem, então, mantido esses termos, né? Porque se tivessem mudado, não ia ser a mesma coisa. Então, a gente tem essa comunidade que, não é uma comunidade, é uma cidadezinha muito pequena que chama Mallard e onde viviam pessoas de cor, né? A gente sabe que os anos 50, que é quando começa essa história aqui, foi um período muito importante para os Estados Unidos nessa questão. Ainda era um período que tinha muita segregação racial, né? Então tinha escolas para negros, ambientes para pessoas de cor, né? Que eles falavam isso especificamente, pessoas de cor. Havia ainda muita segregação e tem essa cidadezinha onde as pessoas eram, então, fissuradas pela cor da pele. Então, eram pessoas com a cor da pele clara e elas queriam cada vez mais que a pele delas clareasse, né? Mas aí a gente tem essas duas irmãs e elas são, assim, completamente oposto uma da outra, né? Então, a gente tem a Desiree, que ela é toda extrovertida e agitada, e a gente tem também a Estela, que é mais tímida, introvertida, mais quietinha, mais na dela, só que elas são muito unidas, né? Então, onde uma vai, a outra vai. Mesmo sendo muito diferentes, sendo o oposto uma da outra, elas, assim, são unidas. Elas estão sempre juntas, né? A gente já começa a história sabendo que elas fugiram quando elas eram bem novinha, tipo 14, 15 anos, elas fugiram. E uma delas está voltando, então, para a cidadezinha, né? E por que que elas fugiram? A Desiree, ela tinha uma mente muito agitada e Mallard é uma cidadezinha assim muito pequena, sabe? E ela sabia que ela ia ter que sair de lá um dia, sabe? Que ela ia precisar fugir, se libertar daquela cidadezinha. Vocês estão ouvindo um monte de cachorro? E ela sabia que ia chegar um dia em que ela ia precisar se libertar dessa cidade, sabe? Em contrapartida, a Estela é muito mais quietinha, ela jamais se imaginou que ela ia ter coragem de fugir dessa cidade, né? Só que quando a mãe chegou e falou, olha, vocês vão precisar parar na escola para me ajudar, e a Estela ficou preocupada, porque o sonho dela sempre foi estudar, sempre foi fazer faculdade, sempre foi se tornar professora.
ela é ambiciosa, né? Depois que a mãe falou isso, parece que foi o botãozinho que acionou ali na Stella de que ela precisava mudar também. E aí a Desiree ficou no pé dela que elas precisavam fugir. E aí elas fugiram, criaram coragem, tudo certinho, e fugiram então da cidadezinha. Só que aí o que acontece? A gente sabe que elas ficaram um período sozinhas e que estava dando certo, não fácil, mas assim, com muito perrengue, elas estavam conseguindo ali ficarem juntas e meio que sobreviver, mas chegou num período em que elas se separaram, sabe? E aí a Desiree foi para um lado e a Stella foi para o outro. E o que aconteceu? A Stella, quem tomou essa atitude, e ela definiu, assim, traçar o seu caminho sozinha, longe da irmã, e que perto de então ela ia ser branca, sabe? Porque ela conseguia se passar por branca, né? O tom da pele dela não era tão escuro e ela sabia o tipo de atitude que ela tinha que ter. E aí foi isso. E ela não deixou outra opção, assim, pra Desiree, né? A Desiree ficou muito machucada, ficou muito chocada quando a irmã dela abandonou, mas foi isso que aconteceu. E aí a gente começa, assim, vendo o desdobramento dessa história, sabe? E é muito doido, porque, assim, a gente começa acompanhando essa história e você quer saber como que elas fugiram. Aí, por exemplo, no próximo capítulo, elas já fugiram faz tempo. Uma delas já tá voltando depois de ano. Aí, depois, no outro capítulo, já se passaram 10 anos. No próximo, ela volta pra falar sobre outro detalhe. Então, gente, eu tô amando essa narrativa. Ela vai e volta. E quando você menos espera, já se passaram, sei lá, 20 anos. E as questões que ela trata é aquilo. É uma escrita que eu amo. É delicioso, sabe, de você acompanhar. Realmente parece que alguém tá contando uma história pra você e você fica interessado. Mas é muito difícil. Tem passagens aqui que é muito, muito complicado, sabe? E você pensar que a gente passou por isso, que tem pessoas que ainda passam por isso, que a gente já passou por coisas ainda piores, sabe? Então é aquilo, é uma leitura muito gostosa, é muito fluida, mas assim, muito difícil também, sabe? Eu tô amando essa leitura aqui e eu acho que eu vou acabar, gente, não consigo parar de ler. Eu juro pra vocês que eu vou, assim, me acabar de ler. E eu acho que eu vou terminar entre hoje e amanhã. E eu quero comentar muitas coisas ainda sobre elas com vocês. Vou pensar direitinho o que que eu falo, o que que eu não falo, o que que eu posso trazer sem estragar a experiência de vocês. Eu sabia muito superficialmente sobre o que essa história se tratava. Eu sei que eram duas irmãs e que elas se dividiam em algum momento e que uma decidiu se passar por branca. Eu sabia assim bem superficialmente, mas eu não imaginava encontrar tudo o que eu estou encontrando aqui, sabe? E tô maravilhada com a narrativa. Então é isso, gente. Pontapé iniciado. Começamos este vlog. Sextou. E eu vou ler muito agora. Até! Bom, eu acabei de gravar uma resenha pro canal e eu sempre gosto de aproveitar quando eu tô com a mão na massa e fazer um take pro vlog também. E aí, gente, eu falei pra vocês que eu estava prestes a terminar esse livro. Na verdade, eu estou prestes, ó, falta só um pouquinho. E ontem eu estava lendo à noite, então, e eu decidi que eu preciso dar um tempo nesse livro aqui. Porque ele tem muita coisa, sabe, pra fazer a gente pensar. E ele tem, assim, uma escrita que é viciante, que é mega fluida, mas eu preciso dar um tempo pra pensar nas coisas que ele tem, nas coisas que ele tá me dizendo, sabe? E eu preciso mesmo refletir, gente. Então, eu não vou ler esse livro hoje, eu vou dar um tempinho, eu vou ficar pensando nas coisas, vou assimilar as coisas que ele tá me dizendo. E aí, quando eu sentir, então, que é o momento, eu vou voltar pra essa história. Mas eu gostaria, então, de trazer
uma das de trazer uma das reflexões que ele me trouxe. Como eu disse para vocês, então a gente tem uma cidade que é Malar. A gente tem aqui a situação de uma criança que ela é negra retinta. Nesse caso, então, são os negros de pele escura. E ela é a única criança dessa cidade, então, que é negra retinta. E é muito difícil acompanhar as vivências dessa criança, sabe? Na escola, as demais vivências dela, como, por exemplo, na escola, quando ela chega na escola, ela é motivo de piada. Né? Então, ela vira motivo de piada, eles colocam um apelido, e são coisas pejorativas, sabe? Só que de toda a maldade, uma maldade que assim, né, gente, eu não sei como que eu vou formular esse pensamento pra vocês, mas eu compreendo da onde vem, sabe, essa maldade que essas crianças direcionam a essa menina, porque a gente vem de uma cultura eugênica, sabe? Onde o padrão da sociedade impõe de que o perfeito é o branco, é o loiro, cabelo loiro, liso e olho azul. Então existe essa raiz, não assim surgiu de nada a mentalidade dessas crianças, a mentalidade dessa cidade. Então a gente sabe da onde vem. E a menina, então, acaba passando por tudo isso sozinha, sabe? Ela não tem um amparo. Então, por exemplo, é a avó que não deixa ela tomar sol, porque fala que ela vai ficar ainda mais preta, sabe? Ou ela comprando algum creme que diz que esse creme vai deixar a pele dela mais clara, e a própria avó embarcando nisso e fazendo até uma mistura, fazendo uma receita, sabe? Pra deixar a pele dela mais clara. E assim, gente, eu vou deixar um aviso, eu vou voltar e vou deixar um aviso antes de começar essa discussão, porque ela pode conter, então, um gatilho com relação a racismo. Então, se você... esse é um tema sensível para você, então eu acho que é melhor você pular ou assistir assim com bastante calma. Mas eu acho que de todas essas vivências ruins que ela tem, nada se compara com a solidão, sabe? Porque ela é uma criança absolutamente sozinha. Ninguém se aproxima dela para fazer uma atividade da escola, ninguém vai na casa dela brincar. Ninguém fica com ela na missa. Ela é uma criança que cresce sozinha e o pouco de atenção que ela recebe, ela fica comovida com isso, sabe? Meu Deus, olha, alguém tá tratando ela mal, mas a pessoa tá olhando pra mim, sabe? Ela está dando atenção pra mim. E isso é tão problemático, óbvio, mas é tão triste, sabe? E essa foi uma das partes que mais mexeu comigo até então, sabe? Ver a solidão com que essa criança vai crescendo e ao mesmo tempo ver que qualquer tipo de atenção pra ela tava bom, porque ela não tinha nenhuma, sabe? Então, gente, nossa, que socão, sabe? No estômago. E a gente precisa entender, na nossa sociedade atual, quanto mais claro você mais um degrau que você ganha, é um privilégio a mais pra você. Então, até entre a nossa comunidade, entre a nossa sociedade, tem as pessoas que são as mais beneficiadas. E eu acho que a gente precisaria se unir, sabe? Até porque, como eu falei pra vocês, ela sofre dentro de uma comunidade que é negra, sabe? Mas é uma comunidade que tem ali aquele padrão da sociedade que é imposto, né? Ainda bem que a gente já se libertou muito desse pensamento, mas eu estou falando de um livro que se passa há 50, 60 anos atrás. E se você parar pra pensar, isso é muito recente e isso, assim, é uma vivência atual. Tem muitas pessoas que vivenciam esse tipo de coisa, sabe? Então, é algo aí pra gente refletir, sabe? Pra gente conversar sobre. É uma angústia que fica, sabe? Não é fácil falar sobre esses assuntos. Não é fácil pra mim falar sobre esses assuntos. Eu fico imaginando pra pessoa que realmente sofre esse tipo de coisa, sabe? Mas é algo que vale a pena a gente sempre falar sobre e falar e discutir e refletir. E se não tá no nosso local de fala, escutar, sabe? Porque a gente precisa muito mudar. E é isso, gente. Conforme eu for pensando mais, assim, nas coisas que esse livro me traz, eu vou trazendo pra vocês. Porque eu quero que vocês reflitam junto comigo. E esse livro aqui, por mais doloroso que ele seja em algumas partes, ele tá sendo incrível, sabe? Eu tô amando demais
Mas eu vou precisar dar um tempinho, porque eu quero pensar com mais calma nas coisas que eles estão me dizendo. Então é isso, volto depois. Voltei, então, ainda não vou finalizar esse vlog, vai ser um livro, assim, pra finalizar as minhas considerações com relação a esse livro que me deixou em conflito comigo mesma e me fez pensar muito, muito. Gente, não é fácil você compreender as pessoas e você julgar as pessoas, né? Na verdade, é muito simples você julgar, mas quando você para, assim, pra observar todas as vivências dela, as motivações dela, fica muito, muito, muito mais complexo. E se a gente tivesse mais noção sobre isso, não teria tanto preconceito, tanto pré-julgamento como a gente tem, né? E eu falo isso porque eu julguei muito a personagem que resolveu virar branca, né? Porque é muito fácil julgar ela. E até certo ponto ela merece alguns julgamentos, sim. Só que ela mesma, ela acabou pagando, sabe? Pelo que ela fez. É uma personagem que ela vira as costas para suas raízes. Mas é completamente compreensível porque era muito difícil ser quem ela era. E ela era uma personagem com muitos sonhos, sabe? Então ela tinha sonhos, ela tava passando por alguns perrengues que ninguém sabia e ela era uma personagem muito fechada. Então ela tava passando por muitas coisas sozinhas e virar as costas para tudo isso foi a válvula de escape que ela encontrou. Porém, quando você nega quem você é, tem as consequências, sabe? E ela pagou por isso, porque ela viveu com medo de quem ela era, com medo de que as pessoas que estavam ao redor dela, as pessoas que amavam ela, só acho que as pessoas que estavam ao redor dela descobrissem as origens dela, quem ela realmente era. Então ela meio que se apagou, porque uma parte dela deixou de existir ali, sabe? Ela virou as costas para uma parte da vida dela, ela deixou de existir. E isso tiveram consequências não só para ela, mas para as pessoas que estavam ao redor dela, para as pessoas que ela amava, sabe? Então ela não teve uma vida difícil, foi muito triste. Eu tive, assim, alguns momentos de raiva isolada, porque como ela tinha muito medo das pessoas descobrirem as origens dela, quem ela realmente era, principalmente nesse período, né? A gente tá falando de um período que era muito complicado ali nos Estados Unidos, como eu já conversei com vocês. Ela replicou alguns comportamentos que eram voltados pro pessoal dela, que eram voltados para ela, sabe? Então ela só não deu as costas, mas ela também se tornou o tipo de pessoa que replica o racismo, sabe? E que trata as pessoas mal, tudo isso por medo, né? E então ela tem uma jornada assim muito triste, sabe? E acho que ela pagou pelo que ela fez, ela pagou assim muito mais, sabe? Então, não assim que ela deveria ter pago, mas ela ter virado assim as costas para quem ela era, tiveram assim consequências, como eu falei para vocês. E a gente sabe que outras pessoas fazem o que quer, sabe? Eu vou falar, pessoas brancas fazem o que quer, viram as costas, não viram, julgam, apontam o dedo e não tem esse tipo de consequência. E ela tem essa consequência, ela tem esse peso, sabe? Ela ficou uma pessoa apagada apenas porque ela era preta. Então, é uma personagem que sofreu muito. E eu julguei ela a princípio, julguei sim algumas atitudes isoladas dela, mas depois, sabe, eu comecei a ficar com pena da personagem. O que a autora mostra aqui não é, por exemplo, uma história com vilões e mocinhos, mas uma história com personagens muito reais, uma história com acontecimentos muito reais, sabe? Então, eu queria que a personagem fizesse tal coisa, eu queria que tivesse um encontro, eu queria que a personagem tivesse uma outra atitude, sabe? Mas não! Essa é uma história muito monótona, que a gente acompanha personagens ao longo de suas vidas e a gente tira um aprendizado dali. Então nem tudo vai ser como a gente quer, sabe? E assim, gente, eu amo história que mostra esse cotidiano, essa monotonia e essa realidade, sabe? Como se a gente estivesse diante de uma história real, sabe? Porque eu acho que aproxima muito mais a gente da história e a gente sabe que aquilo poderia acontecer, aquilo pode ter acontecido. Tenho certeza que já aconteceu diversas histórias desse tipo, sabe?
Então o livro mexeu muito comigo, ai, me deixou amargurada. Eu queria muito poder, não sei, dar um abraço nesses personagens, porque foi muito complicado mesmo as coisas que eles passaram e foi muito real, sabe? Mas, gente, que livro! Eu amei as coisas que ele me fez refletir, amei como ele me fez dar um passinho pra trás e não apenas ficar julgando os personagens. E é um livro incrível, gente. Incrível, incrível, incrível. Ele tem um começo muito despretensioso, sabe? Como eu falei pra vocês, a gente começa essa história como se fosse alguém contando uma grande fofoca pra gente, mas a autora, ela faz algo que é incrível, sabe? Ela começa o parágrafo falando sobre algo que aconteceu, sabe? Ou ela avança um pouco assim na história, vai lá na frente, alguns anos depois, conta algo e depois retorna e começa a contar como isso começou a acontecer para depois voltar lá na frente de novo. Gente, assim, eu acho isso incrível, eu adoro esse tipo de narrativa, sabe? E eu amei esse livro mesmo, sabe? Mega recomendo pra vocês. É muito bom. Faz assim a gente refletir, faz a gente dar um passinho pra trás e pensar melhor, sabe, nas coisas e entender outras também. Só que eu ainda não quero finalizar esse vlog ainda, porque eu acabei de gravar o vídeo de book haul. Eu acabei, então, de abrir o pacotinho que veio, então, Descender, do Jeff Lemire, esse aqui que é o volume 2, Lua Mecânica. E eu amei demais o volume 1. E agora, então, eu vou ler esse daqui e eu depois venho e finalizo esse vlog e trago pra vocês a minha opinião sobre essa, pra não ficar um vlog tão magrinho. Mas, então, a gente encerra este vlog com livros da Intrínseca, digamos assim. Tá combinando, tá combinandinho, né? Mas acho que essa leitura agora dessa HQ vai ser muito bem-vinda agora. E é isso, gente. Por favor, leiam esse livro aqui. É muito, muito incrível. E até daqui a pouco. Vai, dona Vim. Onde você pensa que vai? O que você achou aí, hein? Deixa o bicho. Deixa o bichinho. 2 meses depois, quase, acho que não é pra tanto, acho que 1 mês e meio depois pra finalizar esse vlog. Imagina só a minha surpresa de descobrir, eu tava editando o vlog, gente, eu descobri que eu não finalizei ele. Eu acho que isso acontece quando eu não tenho pressa pra finalizar o vlog. E aí eu sempre fico pensando, ai, amanhã eu finalizo. Vou deixando, aí eu esqueço. Acho que só pra finalizar minhas considerações gerais sobre A Metade Perdida, eu quero ler tudo o que essa autora publicar, sabe? Eu sei que tem As Mães, publicada acho que pela própria editora Intrínseca, e eu quero muito ler. E se outros trabalhos chegarem até mim, com certeza eu quero ler. Porque eu gostei muito das reflexões, sabe, que ela gerou aqui dentro de mim. Porque a gente tem nessa história personagens muito odiáveis, personagens que é muito fácil a gente odiar e a gente apontar o dedo e a gente listar todos os erros que o personagem teve. Inclusive eu vi algumas pessoas lendo e assim com muita raiva das atitudes desse personagem. Então, assim, eu me identifiquei com essas pessoas porque eu passei muita raiva durante essa leitura. Mas ao mesmo tempo, quando eu olho para esse livro e eu lembro dos personagens de forma geral, eu não fico com raiva, sabe? Eu só sinto muita pena, sabe? Eu só fico muito triste pela jornada deles e pelo que eles passaram, pelas consequências das atitudes que eles tiveram, sabe? E ainda fico chocada com o quanto esse livro parece real, sabe? Com o quanto esse livro parece um relato real, e eu tenho certeza que a gente tem muitas histórias parecidas com essa, sabe? Então é uma história realmente de aprendizado
pra gente refletir. Vão com cuidado, sabe? Porque tem algumas partes, assim, bem dolorosas, com racismo, assim, pesado mesmo, que eu tive até, inclusive, que diminuir o meu ritmo, né? Porque eu estava devorando o livro, né? Mas é, assim, um livro incrível e que vale a pena por toda a reflexão que ele gerou dentro de mim, sabe? E pra finalizar, então, acho que eu comentei com vocês que eu ia ler Descender, volume 2, e eu continuo gostando bastante. Eu amo esse universo, sabe? Esses universos. É uma guerra um pouco clichê, sabe? Uma guerra de humanos versus robôs, mas eu gosto muito. E aqui eu acho que a gente vai ter o meio termo, porque a gente tem os híbridos, que são pessoas ali, metade robô, metade humano, então eu achei muito massa. Eu acho o primeiro quadrinho incrível, sabe? Me pegou mesmo o primeiro quadrinho, mas eu curti bastante essa continuação. A gente tem... parece que é volume 1, parte 1 e parte 2, sabe? Porque ele é muito uma extensão das coisas que acontecem no primeiro quadrinho, sabe? Meio que a apresentação da história. Então eu senti muito que eu ainda estou sendo introduzida a essa história, sabe? E acredito que vem muita coisa aí pela frente. Não faço a mínima ideia de quantos quadrinhos são, mas o Jeff Lemire não é de fazer séries muito longas, né? Mas eu continuo, então, curtindo bastante. Estou ansiosa pelo próximo volume e vou fazer resenha. É capaz de ter resenha tanto no Instagram quanto no blog. Se vocês tiverem interesse, então, nessa série, fiquem atentos. Eu acho que se continuar aí nesse ritmo, vai ser uma das minhas séries de quadrinho favoritas. E com isso, então, a gente encerra esse vlog, que foi meio inusitado, né? Eu demorei, assim, pra postar ele, porque eu tive uma agenda aí, tive alguns vídeos que eu precisei postar e esse vlog foi ficando um pouquinho aí de escanteio, mas eu não podia deixar de postar ele porque eu precisava compartilhar, então, as minhas reflexões e os meus pensamentos, meus sentimentos com relação, principalmente a Metade Perdida, né, que é a estrela aqui deste vlog, né, gente? Então, espero aí que vocês tenham gostado de me acompanhar e acho que esse livro em especial, Metade Perdida, ele é um livro que gera muito conflito interno, sabe? Você fala, meu Deus, sabe? Eu odeio essa personagem, eu sinto pena dessa personagem e, meu Deus, eu quero dar um abraço nessa outra personagem, sabe? Eu gostaria que outras coisas acontecessem nessa história e justamente por isso eu acho que é um ótimo livro pra gente se discutir. Então, se você leu, vem cá e compartilhe então seus pontos comigo, me fala o que você sentiu realizando essa leitura, vamos conversar. E pra quem não leu, gente, fica então a recomendação, depois vocês voltem aqui nesse vídeo pra gente conversar, tá bom? Então é isso, gente. Não esquece então de conferir se você é inscrito no canal, deixa o like se você gostou desse vlog, compartilha o vídeo com os amigos e até o próximo!